revelação. E eu tomo a ousadia de dizer que era da parte de Deus, porque Deus tem necessidade que você saiba disso. Ele tem incomodado o meu coração, a minha alma, o meu espírito, a um ponto em que eu já elaborei pequenos folhetos onde eu conto essa história, aonde eu vou, eu já imprimi tanto no inglês como no português, e para muitas pessoas eu já contei essa experiência, mas eu acho que eu estou dando um salto e talvez o Brasil inteiro e todos os países de fala portuguesa vão ter a oportunidade de ouvir isso. Deus te ama, e Deus te ama a um nível incompreensível, tanto para a tua cabeça como para a minha. Apesar de ser cristão, apesar de ter nascido num lar cristão, sempre ouvi aquelas menções que a Bíblia faz referências ao amor de Deus, mas eu não havia sentido o amor de Deus e nem a extensão do amor de Deus. Ainda você poderia se perguntar, mas por que Deus sofre? Por que Deus geme? Por que Deus chora? Por que Jesus e o Espírito dele têm essa agonia por mim? E eu queria te deixar saber em rápidas linhas, eu fiz uma seleção de versículos que eu tomei da Bíblia e eu gostaria de pedir um pouquinho da tua paciência para que você ouvisse e analisasse isso e ponderasse na tua alma e no teu coração. E obviamente, Deus certamente, depois de você ouvir isso, Ele vai falar contigo. Eu tenho certeza disso. Eu não estou fazendo esse vídeo só para aparecer no YouTube, seria a minha última pretensão. Até porque a minha capacidade de falar e a minha articulação no falar e me expressar, ela está bastante comprometida, apesar de toda a minha vida no Brasil eu ter trabalhado com a área de vendas. Uma vez que eu cheguei nos Estados Unidos, eu passei a ser, aqui o pessoal daqui, eles costumam dizer assim, é trabalho de peão. Mas nós trabalhamos duro e sentimos orgulho disso e somos, graças a Deus, bem remunerados por isso. Então, amigo, eu gostaria de te convidar para refletir uma coisa. Primeiro, para que você entenda a sequência do que eu quero te falar e o porquê do sofrimento de Deus, eu gostaria de analisar contigo primeiro o seguinte, que primeiro, Deus é santo. Você e eu não entendemos, e a nossa mente, por mais que ela se expanda, nós não temos sequer a mínima ideia da glória e da santidade de Deus. Então, o profeta Isaías, no capítulo 6, ele descreve uma visão sui generis, e ela dá um pouquinho, uma ideia da glória de Deus que ele viu nessa visão que ele teve num determinado período. Ele diz assim, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Amigo, Deus é santo. Deus é um ser tão magnífico que sequer temos a ideia da glória e da extensão do poder dele. Então, em continuação a isso, e fazendo uma análise contínua dentro desses parâmetros, eu chego à conclusão de que, pela palavra de Deus, está dito que Deus abomina o pecado. Olha, o pecado é tudo aquilo que fere a santidade de Deus. Porque Deus é justiça, Deus é amor, Deus é perdão, Deus é longânimo. Mas, quando nós fazemos qualquer coisa que ofende a santidade dele, isso passa a ser uma abominação aos padrões elevados de Deus. Então, diz aqui em Provérbios 15:9, o salmista escreveu o seguinte, ele diz, o caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ao que segue a justiça, ele ama. Então, o nível de justiça de Deus é muito mais elevado do que o nosso, dos homens. Em Salmos, o rei Davi escreveu no capítulo 50, versículo 6, e os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Ainda em Salmos 96 e 13, ante a face do Senhor, porque vem,
porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Em Romanos, capítulo 3, 21 e 26, Paulo fez uma das melhores descrições da justiça de Deus e da nossa falta como seres humanos em reconhecer a glória e a soberania dele também. Ele diz que, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Também, amigo, Deus se deleita e recompensa os que se humilham e que são obedientes e que servem a Ele voluntariamente. Em Mateus capítulo 5 e 12, diz o seguinte: exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Ou seja, quando nós tememos a Deus, há galardão para nós e a promessa de redenção após esta vida. Ele pune os transgressores e rebeldes, que o rejeitam e o desprezam. Em Mateus capítulo 25, no final, eu não selecionei aqui o versículo, mas diz, começa quando ele conta uma parábola aos discípulos, falando: eu tive fome, me destes de comer, eu estive nu e me vestiste, eu estive preso e foste me visitar. Então no final os discípulos perguntam a ele: mas quando foi, Senhor, que nós te vimos nu e preso e doente, e fomos te visitar e te vestimos e te demos de comer e te demos de beber? E Jesus disse: quando fizerdes a um dos meus pequeninos qualquer uma dessas coisas, a mim o fizestes. Então ele disse assim, que aqueles obviamente que não fizerem essas boas obras a Deus irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Já uma outra conclusão também que nós chegamos através da palavra de Deus é que o amor de Deus é sem medidas. João capítulo 3 e versículo 16, e eu ainda enumeraria o versículo 17, é um dos mais conhecidos versículos da palavra de Deus no que tange a oferta da salvação. E muito conhecido, talvez você o conheça, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 17 diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então ele espera pacientemente até o último minuto pela nossa decisão e por uma resposta a esse amor tão profundo e tão maravilhoso que ele tem por nós. Segundo Pedro, capítulo 13, 9, diz o seguinte: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Essa é a paciência de Deus. Agora eu gostaria de chegar num ponto que você talvez esteja curioso: por que Deus me deu essa experiência? Por que Deus sofre? Por que Deus chora? Por que Deus geme? Por que, segundo que a palavra de Deus diz, que o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis? Veja bem, Deus sabe que se nós morremos em rebeldia, não o aceitando, rejeitando a Ele, rejeitando a Jesus, nós seremos condenados ao inferno. E eu vou tocar em algo aqui que eu sei que é um pouco controversial para muitos não acreditam, mas eu tenho que te falar. A razão pela qual Deus me deu esse encontro e me deu essa revelação é para que eu te fale exatamente disso aqui. A Bíblia diz que, ou melhor, existem mais de 160 referências sobre o inferno. Se você tem questionamentos achando que o inferno não existe, a Bíblia afirma que ele existe.
Só Jesus já falou mais de 50 vezes sobre o inferno. E Jesus, a palavra de Deus diz que ele não mente. E ele não era um contador de história. Se a pessoa quiser achar que era, problema seu, eu estou bem comigo, eu acredito que ele falou a verdade. E ele disse que o inferno é real, e ele disse que o inferno é um lugar de tormentos para toda a eternidade. Agora veja, dando entre outras tantas declarações que Jesus fez e alusões que ele fez sobre o inferno, ele contou uma parábola sobre o rico e Lázaro, que é um dos clássicos também sobre o inferno. Em Lucas ele fala, no capítulo 16, do versículo 19 ao versículo 31, ele conta toda essa história sobre que Lázaro e o rico eram duas pessoas bastante distintas e que tiveram um destino comum, que é comum a mim e a você. Nós vamos um dia morrer. E quando nós morrermos, nós vamos enfrentar a eternidade. E a eternidade, amigo, segundo o Aureliano, segundo o Webster Dictionary, diz que é um tempo sem fim. Não tem começo e não tem fim. Inclusive, uma das definições que eu encontrei na internet diz que é um ciclo que se repete. E Jesus, quando falou sobre os tormentos do inferno, ele disse que aquilo se repete, se repete. Agora, imagine-se você num lugar desses. Num lugar de tormento, onde haverá choro, ranger de dentes e lamentação para toda a eternidade. E você estaria se dizendo assim, olha, mas alguém me falou que havia escape. E eu zombei, eu brinquei, eu desprezei, eu tinha as minhas próprias ideias que inferno era invenção da cabeça de muitos. E eu achava que isso era lorota de pregadores que queriam ganhar dinheiro às minhas custas. E agora eu estou nesse lugar. Talvez você me questione dizendo, olha, você também é um grande... Eu estou tentando evitar as palavras aqui, mas você me chamaria até de idiota por estar falando isso. Não tem problema nenhum. O meu dever é te avisar que existe esse lugar. E eu estou obedecendo aquilo que Deus colocou no meu coração. Porque, amigo, se eu te dissesse que amanhã viria uma destruição repentina sobre a Terra, olha, estão anunciando que vai cair um meteorito sobre Porto Alegre, sobre o Rio de Janeiro, sobre Manaus, wherever. E você, qual seria a sua reação? Você trataria de correr para se proteger, se você tivesse tempo. Observe que quando Deus conta na Bíblia uma história sobre o dilúvio, ele disse que o dilúvio foi anunciado por Noé por 120 anos. Noé falava, e o que as pessoas fizeram com Noé? Zombavam de Noé, chamavam Noé de panaca, de louco, de banana, de tolo, de idiota. E Noé baixava a cabeça e todo dia ele ia lá e botava mais uma pecinha de madeira na arca que ele estava construindo. Quando Deus disse, entra Noé na arca, e Deus selou a arca, a Bíblia diz que veio o dilúvio e levou a todos. Amigo, isso é sério demais. E a razão que eu estou te falando isso é porque esse sofrimento que Deus tem é porque Ele sabe que muitos não estão usando a inteligência e a livre escolha que Ele colocou em você e em mim para tomar a decisão de olhar para Ele e dizer, Deus, faz sentido, eu sei que Tu é real. Algo dentro de mim diz que Tu és real, Deus. E algo dentro de mim tem um desejo imenso de Te conhecer. Mas eu estou tão preso às coisas desse mundo, as coisas que mais me interessam são as coisas do meu negócio, a vida que eu levo, eu gosto do jeito que eu sou, eu não quero abrir mão disso. E isso pode ser exatamente aquilo que vai nos levar para o inferno, amigo. Porque Deus diz que se nós o rejeitarmos, Ele também nos rejeitará. Então eu vou te contar o restante da história do rico e Lázaro. Conta a Bíblia que morreu Lázaro, que era um mendigo, que era cheio de chagas, e todo dia ele pedia esmola à porta do rico. E o rico vivia nababescamente, tinha de tudo, gozava a sua vida em esplendor, mas morreu também. Mas o pobre temia Deus, era a diferença. E quando morreu Lázaro,
vieram os anjos de Deus e o levaram para o seio de Abraão. Essa é uma parte teológica aqui bastante interessante, mas